Enquanto as vacinas estão a caminho, aumentam os estudos sobre formas de prevenção e tratamentos. E sobre este assunto, o Band News TV conversou com o médico Albert Dixon. Nosso contato é com o médico Albert Dixon. A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção da Covid e também aquilo que acontece logo depois que essa doença é diagnosticada. Porque, claro, ultimamente muito tem se falado da vacina, mas não de tratamentos. E é isso que eu gostaria de abordar com o senhor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Eduardo. Obrigado. Boa noite a todos. Qual que é o estado da arte nesse instante em termos de prevenção da doença, se é que é possível dizer que isso já existe, e também de primeiros tratamentos, uma vez que hoje em dia a gente tem uma visão que é diferente daquela que tínhamos em fevereiro, março, e acredito que daqui 1, 2 meses talvez as coisas ainda possam continuar mudando, porque a doença é muito nova, né, doutor? É verdade. A doença é uma doença muito nova. Nós temos tido acesso à pesquisa e, principalmente, acesso a informações a cada hora, para você ter ideia. Há mais ou menos 3 meses, quando eu comecei os tratamentos precoce, profilático e, principalmente, na fase inicial da doença, em muitos pacientes via telemedicina, nós já atingimos um público mais de 40 mil pacientes. Talvez tenha sido um dos médicos que mais atendeu pacientes nessa pandemia aqui no Brasil, e não só daqui do Brasil, do mundo inteiro, através da telemedicina. E naquela época não existia tantas pesquisas como hoje tem, mais de 60 pesquisas com a ivermectina. E agora, recentemente, saiu 2 muito importantes com relação à profilaxia. O que é a profilaxia? A profilaxia é exatamente o tratamento, na verdade, é usar a medicação para que a medicação haja a nível de plasma para que o Covid não avance de fase. Se você me perguntar qual a importância da ivermectina hoje, é exatamente impedir que a fase do Covid evolua da fase 0 para a fase 1 e da fase 1 para a fase 2 e, por consequência, a fase 3, que é a fase que leva à morte. O que a gente aprendeu nesses 9, 10 meses de pandemia? Eu me lembro de conversar com médicos de hospitais públicos logo no começo, dizendo assim: estou combinando 7 medicamentos na tentativa de chegar a algum resultado. Hoje, certamente, esse mesmo médico não está mais combinando 7 medicamentos. Ele talvez já tenha aqueles que são não só os preferidos dele, como aqueles que já têm uso comprovado, ou pelo menos indicativo de bons resultados. O que é que o senhor pode nos falar sobre esse trajeto? É verdade. Todos os dias realmente tem uma novidade. Hoje o que temos mais de salutar é falar sobre que a doença, na verdade, é um processo inflamatório. O vírus não mata ninguém. Quem mata é o processo inflamatório. Então, nós precisamos desinflamar o corpo. A ação da ivermectina, além de aumentar a imunidade, porque foi descoberta agora uma ação importantíssima a nível de proteínas. O Covid libera várias proteínas. Uma das piores delas chama-se UD, e a ivermectina atua exatamente impedindo que essa proteína evolua e destrua o nosso organismo. Então, a ivermectina foi comprovada agora que ela atua a nível de proteína. E uma das proteínas principais é exatamente a importina, porque ela importa exatamente o Covid da região do citoplasma até o núcleo, a nível de lisossomo. No lisossomo, ela vai se replicar. Um vírus transforma em 100 mil vírus e ali ela vai romper aquela célula, rompe o capsídeo e rapidamente vai para as regiões de todo o corpo, gerar um processo inflamatório. Então, assim, o que se evoluiu é que realmente o tratamento na fase 3 se utiliza também a dexametasona, prednisona, e a ivermectina atua ajudando a aumentar a imunidade, e além de aumentar a imunidade, ela ajuda também a combater a evolução do Covid, principalmente dentro, a nível intracelular. Quando é o momento do médico começar esse tipo de tratamento para desinflamação, como o senhor está dizendo? É no primeiro sintoma, é na entrada no hospital, tem que fazer algum exame. Eu, obviamente, que parto do pressuposto de que só o médico pode determinar quando isso vai acontecer. Não eu lá na minha casa, né, abrindo o armário de remédios, o que eu tenho aqui? Obviamente que não é assim. Por isso que eu pergunto para o senhor. Exatamente. A partir do 5º dia do primeiro sintoma. O sintoma está muito alterado. Por exemplo, criança geralmente tem diarreia, dor no corpo. O adulto geralmente perda de paladar, perda de olfato, mas geralmente é uma dor no corpo também. É importante observar
e aqueles padrões iniciais que existiam, tosse seca, febre, já mudou muito. Então, as cepas do Covid mutaram e assim a gente vai se adaptando. Então, é importante, eu digo sempre que quando surgem os primeiros sintomas, você interrogue logo Covid na sua vida e inicie o processo de tratamento. O tratamento, inicialmente, eu preconizo o uso da ivermectina para ação imediata, juntamente com a prednisona e, principalmente, a azitromicina. Isso para tratamento quando está com sintoma. No 5º dia, a gente usa uma medicação anticoagulante para evitar exatamente o processo evolutivo, porque nós sabemos já comprovadamente que, além da inflamação, o que derruba, o que mata o paciente é o processo coagulativo a nível sanguíneo, do sistema sanguíneo. Então, é importantíssimo isso. E antes disso, no meio termo chamado sem sintomas, se passa 5 dias. Hoje você saindo aí do jornal, tendo contato com alguém com Covid, o que vai acontecer? Você não vai ter sintoma de imediato. Então, você vai passar 5 dias sem sintomas. E nesses 5 dias vai se replicar muito rápido e você vai passar para toda a sua família sem nem perceber. Então, nesse período, se você tem contato com pessoas que teve Covid, imediatamente é interessante se usar a ivermectina 3 dias consecutivos, porque ela já freia a evolução para a fase 1. Então, isso é o que eu tenho feito com nossos pacientes profilaticamente e os pacientes contactantes, que a gente chama de contactante, é aqueles pacientes que têm contato com alguém que está com infecção. Então, é bom diferenciar com sintoma e sem sintoma. Sem sintoma, teve contato, ivermectina somente, já resolve. E com sintoma, aí associa azitromicina e prednisona. O senhor usa o mesmo tipo de, chamar de coquetel, né? Essa reunião de remédios para os vários casos, porque a gente sabe hoje, o senhor me corrija se eu estiver errado, que a princípio, como o senhor falou antes, era a tosse um sintoma comum de Covid-19. Hoje em dia a gente já sabe que a infecção não dá só no pulmão, né? Ela dá em outros lugares do corpo também. Esse tipo de tentativa de paralisar o processo é igual para todos ou depende do sintoma e de cada um dos pacientes? Depende de vários fatores. Por exemplo, tem vários fatores que a gente leva em consideração. Por exemplo, a idade. A idade do paciente é primordial. O paciente é diabético, primordial. Quem usa muita medicação, como remédio para hipertensão e diabetes, esse paciente tem que ter um cuidado mais especial, porque ele tem mais receptores ACE2 e os vírus se multiplicam com muita rapidez. Então, uma atenção quase de 24 horas. Já o jovem não, a gente já pode esperar uns 2, 3 dias para observar, porque ele reage muito bem à medicação. Agora, o paciente idoso, ele imediatamente tem que ser avaliado a cada 24 horas, e o obeso também, porque o obeso ele tem mais receptores ACE2. A gente chama de paciente inflamado. Então, diante disso, nós temos uma atenção especial para ele. Agora, quanto à medicação é a mesma, a gente só vai mudar a dosagem. Obviamente, aqui não vou falar em dosagem, mas a dosagem é baseada no quilo de peso. Então, o paciente, dependendo do quilo de peso, e a gente só usa em crianças acima de 15 quilos a ivermectina. Então, a contraindicação da ivermectina é basicamente essa, porque a criança abaixo de 15 quilos nós não usamos. Grávidas, a partir da 12ª semana, nós podemos usar. Lactantes, eu tenho usado, não tem nenhum problema nos pacientes lactantes que estão dando de mamar. E os pacientes que têm meningite. Mas esses pacientes de meningite, eles provavelmente já vão estar internados. Então, essas são as contraindicações. A nunca matou ninguém no mundo. Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina com o Dr. Campbell. Foi liberada no FDA para tratamento de vírus. E eu acho que hoje é a grande solução do momento, até a chegada da vacina, chama-se ivermectina. O senhor, quando da chegada da vacina? Porque ela traz, obviamente, que ela tem um efeito também. O senhor acha que esse tipo de tratamento vai continuar sendo usado ou vamos esperar para ver o que vai acontecer? Vai sim, uma suplementa a outra. Na verdade, um vai aumentar o sistema imune, né? Vai criar anticorpos, a vacina. A vacina, ela varia, obviamente, de fabricante, o tempo que vai ficar lá no nosso corpo. Mas, na verdade, o bom da ivermectina é que ela atua nas 3 fases e essas fases, elas fazem com que ela não evolua. Então, a ivermectina, eu acho que chegou para ficar. Tem gente que não vai querer usar a própria vacina, né? E eu acho que tem que ser padronizado, inclusive, a nível de farmácias populares do Brasil. É um remédio para
e é muito barato, né, a quebrar da patente, então isso vai fazer com que realmente a população possa ter acesso. Então, a experiência nossa com a ivermectina tem sido muito boa em mais de 40 mil pacientes que nós temos feito, e esses pacientes têm dado um resultado tão fantástico que cada dia mais a gente se empolga em estudar a ivermectina e saber que agora, nos Estados Unidos, inclusive, foi definido no Senado Federal, um doutor que faz parte de um grupo grande lá de mais de 1.000 médicos que defendem a ivermectina lá, defendendo, e acreditamos tão somente que eles vão começar a partir de agora a usar, e quem sabe a Europa também, porque o Brasil realmente, nessa segunda onda que está chegando, ela precisa de uma força, e essa força seria a ivermectina até a chegada da vacina. A vacina seria o ideal para todo mundo, mas a vacina só chega lá no próximo ano. Enquanto isso, vai morrer. Todos os dias vai cair 2 ou 3 aviões aqui no Brasil de gente que morre, e a gente precisa ter uma atitude, e essa atitude, com certeza, a ivermectina é parte fundamental disso. Doutor Dickson, por que a ivermectina? Qual que é o efeito que ela tem, que outros medicamentos não têm? É porque ela é mais barata, ela já é utilizada? Por que o senhor preconiza esse medicamento? A ivermectina, na verdade, ela tem muita pesquisa ao longo do mundo, mais de 40 anos. Ela começou para matar piolho, e ela foi liberada para tratar vírus, né? Então, vírus da dengue, chikungunya, zika vírus. E a doutora Killier, lá na Austrália, ela utilizou essa medicação. Ela viu que ela matava o SARS-CoV-1, que é o primo irmão do SARS-CoV-2. Ela utilizou a placa de Petri, que é um tipo de pesquisa científica in vitro. E naquela oportunidade foi que aconteceu que em 72 horas matou o Covid por completo. Alguém pode dizer, não, mas a placa de Petri você precisa de uma dosagem maior. Na verdade, no corpo humano, você precisa de uma dosagem menor, porque você tem biodisponibilidade da gordura. A ivermectina é apaixonada por gordura, então ela entra com muita facilidade. Por isso que eu estimulo os pacientes a usar a ivermectina na hora do almoço, na hora que tem mais gordura, porque ela tem uma biodisponibilidade pela gordura muito grande. Então, o que aconteceu? Começou a se utilizar off-label no mundo todo a ivermectina, com resultados fantásticos no Brasil, em Peru, na África propriamente dita. A África é distribuída, a OMS distribui para tratamento da filariose, para oncocercose, e você vê os números da África, não está nem aparecendo quase os números da África em número de mortes, porque eles usam muito a ivermectina lá. Então, isso fez com que realmente abrilhantasse alguns médicos para tratar, obviamente, com a autorização da Associação Médica Brasileira, que nos preconiza a usar a medicação off-label, desde que você tenha a responsabilidade de estudo. E eu comecei a pesquisar e vi que realmente dava resultado nos meus pacientes. Pacientes davam um resultado muito bom. Aí eu fiz 2 grupos, o grupo profilático e o grupo tratativo, né? E ao longo, eu comecei em junho, mais ou menos, comecei a levar isso para a minha cidade, aqui em Natal, e deu certo aos pacientes. E hoje nós temos um número de pacientes nunca perdi nunca tive um óbito dos meus pacientes. Então, assim, a evolução de fase quase que não ocorre. Obviamente que tem um caso ou outro que possa evoluir de fase, mas não chega a óbito. Então, isso fez com que abrilhantasse esse tratamento, que tem dado certo, e as pessoas têm nos seguido nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Carla e Albert Dickson, e também no Instagram nosso. Tem contraindicação já conhecida, doutor? A contraindicação é exatamente essa, né? As crianças abaixo de 15 quilos, né? Os pacientes que têm realmente está grávido abaixo da 12ª semana. Mas, assim, a interação medicamentosa quase que não interfere quem usa remédio controlado, diabetes. E o bom dela é que ela fica 92% no intestino. Então, alguém pode dizer, doutor, ela altera a flora intestinal? Não altera porque ela não mata bactéria, ela mata vírus. E a flora intestinal é mais bactéria. Então, ela não altera. Então, 92% dela fica no intestino. A gente recomenda, geralmente, não beber no dia que tomar. E é interessante observar que apenas 7 a 8% vai para o fígado. Porque alguém pode dizer, não, você tomando o remédio, a ivermectina profilática, pode alterar o fígado. Não, pouquíssimo. Eu monitoro os TGO e TGP do fígado e realmente o resultado é muito bom. E vai apenas 1% no rim. Eu tenho pacientes que têm insuficiência renal, só tem um rim, usa ivermectina sem problema nenhum. Então, assim, as contraindicações quase que não existem, as interações medicamentosas não existem, e isso facilita a facilidade com que a população vai até a ivermectina, é muito fácil de encontrar.
A Anvisa inicialmente tentou bloquear por 45 dias, eu entrei na justiça e nós conseguimos, através do advogado, ganhar e hoje é liberado a venda sem restrição de receita. Então, isso é muito bom para o Brasil. Agora, a nossa etapa é exatamente levar isso para o Ministério da Saúde, para que ele coloque nas farmácias populares do Brasil, para que a população tenha acesso mais em conta, né, para que realmente saia dessa crise de forma mais tranquila possível, porque não adianta só ficar esperando a vacina, porque vai ter muito óbito ainda daqui para frente. Doutor Alberto Dixon, muito obrigado pelas explicações e até uma próxima oportunidade. A gente espera já fora da pandemia para tratar de outros temas também. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Eduardo. Grande abraço a todos.